Olá, amigos, olá, irmãos. Chegou mais um momento de esperança. Sejam todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Nessa reflexão de hoje, vamos responder a seguinte pergunta: o ser humano é mortal ou imortal? O verso bíblico para a nossa leitura está no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e o verso 20. Nós vamos ler apenas a primeira parte do verso, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Meus amigos, notem que nesse verso bíblico, Deus está dizendo claramente que a alma que pecar, essa morrerá. Mas para compreendermos esse assunto sobre a morte, primeiro é necessário entender que quando Deus diz a alma que pecar morrerá, Deus está falando da pessoa do ser humano. Deus aqui está se referindo à alma como uma pessoa, e a pessoa que pecar, essa morrerá. Nós temos que entender ainda, meus amigos, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando se refere à alma, ela não quer dizer que a alma é um elemento que tem vida fora do corpo humano. Não há na Bíblia nenhum verso sequer que fala que por ocasião da morte de uma pessoa, a alma continua tendo vida. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos mais de 1.600 vezes a palavra alma ou espírito, se referindo a uma pessoa. Mas em nenhum caso a palavra alma ou espírito se refere ao ser humano como sendo imortal ou que tenha a imortalidade. A Bíblia Sagrada, meus amigos e meus irmãos, nos ensina que somente Deus possui a imortalidade. Somente Deus é imortal. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 16, o seguinte: somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Eu quero que vocês pensem agora no que eu vou dizer. Se Deus, através da sua palavra, está nos dizendo que a alma que pecar morrerá, e quando diz alma, se refere ao ser humano. Se Deus está dizendo que a pessoa que pecar morrerá, por que razão nós temos que acreditar que uma pessoa, depois que morre, continua a viver, se referindo à sua alma, quando a alma é o ser todo? Nós nunca podemos esquecer do que Deus falou para o casal lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva. Ali no Jardim do Éden, Deus disse a eles que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E agora eu pergunto para vocês, quem foi que disse para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, não iriam morrer? Vocês sabem quem foi que disse para Adão e Eva que eles não morreriam? Sim, foi Satanás, o diabo e Satanás, como a Bíblia diz. E outra pergunta que eu faço agora: Adão e Eva, desobedecendo a Deus, eles comeram do fruto. E eu pergunto, eles morreram ou não morreram?
Sim, eles morreram. Espiritualmente, Adão e Eva morreram naquele momento da desobediência. E fisicamente morreram depois. Adão morreu depois, muitos anos. Adão viveu mais de 900 anos e morreu. Então a palavra de Deus se cumpriu. Deus não estava brincando quando disse a eles que eles morreriam. Em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 19, está escrito a sentença que Adão ouviu da boca de Deus. Leiam comigo o que está escrito. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. E quando nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 3 e o verso 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que toda a humanidade está sujeita à morte. E o que foi que Deus fez para livrar a humanidade do domínio da morte? A resposta nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa, meus amigos, é a grande esperança de salvação que nós temos através de Cristo Jesus. Se queremos ter a vida eterna, nós precisamos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte física pela qual todos nós passamos, quanto a isso ninguém pode fazer nada. Todos nós um dia vamos morrer, se Jesus não voltar logo. Porque assim que Jesus voltar, Deus colocará um ponto final na morte que nunca mais vai existir. Mas enquanto Jesus não vem, nós temos a garantia, temos o direito de escolher a vida eterna. Porque Deus enviou Jesus a este mundo para morrer em nosso lugar. E aqueles que acreditam em Jesus, esses terão a vida eterna. É claro que para ter a vida eterna é necessário ressuscitar depois que morreu. E quanto a isso nós vamos ver no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar o que acontece com o ser humano quando ele morre. Então, aproveite a oportunidade e se inscreva em nosso canal, para você não perder o próximo vídeo. E para terminar, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você creia em Jesus Cristo e aceita-o como seu único e suficiente Salvador. Porque no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 25, notem o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém por essas palavras de Jesus. E agora eu te convido para orarmos ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Deus querido, nosso Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, Senhor. Agradecemos-Te pelas bênçãos que nos dás. Agradecemos, Senhor, por Tua palavra que nos orienta sobre a questão da morte. Nós sabemos que não era plano do Senhor que houvesse a morte na vida do ser humano, mas pela desobediência de Adão, a morte passou a todos nós. Mas graças a Deus que o Senhor enviou Jesus Cristo para nos livrar da condenação da morte eterna. Através de Jesus, nós temos nossos pecados perdoados e temos a garantia de viver eternamente ao seu lado, quando Jesus vier nos buscar para nos levar para morar no céu. Deus querido, abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos, atenda os pedidos que as pessoas estão fazendo em nosso canal
As pessoas estão suplicando por bênçãos materiais, por saúde, por melhora no relacionamento. Que o Senhor venha abençoar cada um segundo a tua vontade. Perdoa todos os nossos pecados e prepara-nos para o teu reino, para que quando Jesus vier, todos nós possamos subir para morar para sempre no seu reino eterno. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.